isso aí, muito boa noite. No mundo do esporte agora de Casa Nova, estamos aqui na TV Cantareira, é a casa que nos acolheu maravilhosamente bem. Somos gratos aí ao Joel, ao Júnior, obrigado, um grande abraço. E é isso aí, vamos começar no mundo do esporte, eu e meus amigos aqui, Yuri e Anderson Simões. Boa noite, Anderson. Boa noite, Edgar, boa noite, Guarulhos, boa noite, Brasil. Estamos de Casa Nova, como todo mundo está vendo aí, estamos na TV Cantareira agora, com uma excelente abrangência, uma excelente audiência aqui em Guarulhos, né? E é isso daí, vamos dar continuidade no nosso trabalho, da mesma maneira que todo mundo conhece, né? Com polêmicas, convidados, tudo. Hoje um programa um pouco diferente por ser a nossa estreia aqui na casa. É isso aí, vamos lá. Yuri, boa noite, como é que você tá, Yuri? Casa nova, tá se sentindo bem? Mesa nova? Não, tô feliz, cara, tô com mesa nova, banqueta nova, tá tudo lindo aqui, estrutura maravilhosa, agradecer o pessoal da TV Cantareira. A gente tá aqui no Facebook, como sempre, facebook.com/no mundo do esporte. Manda pra gente pergunta aqui, vamos conversar um pouquinho sobre tudo que tá acontecendo no futebol, Copa das Confederações. Me ajuda aí, curtir a página também, compartilhar, dá uma força pra gente aí. É isso aí. Bom, o pessoal que está nos acompanhando, quiserem mandar perguntas hoje, como é o programa de estreia aqui na TV Cantareira, nós estamos sem convidados, não convidamos ninguém, porque nós vamos tentar passar para vocês hoje o que vai ser toda a nossa programação. Nós temos alguma coisa também, uma aposta aí que o Zaguinha tinha colocado conosco no programa, essa aposta está de pé, nós vamos no decorrer aí do programa, vamos passar para vocês, YouTube, né? Tá, inclusive a gente vai pode acompanhar pelo YouTube, né? Não acompanhou nosso programa anterior, vai poder ver no YouTube, tem todos os nossos programas e lá tem uma campanha do Zaguinha, que é o rei das embaixadas. Para quem não sabe, ele tem o campeão brasileiro, mundial, enfim. E nós temos um desafio no programa No Mundo do Esporte. Esse desafio é o quê? Quem vier aqui no estúdio e fizer mais embaixadas do que o Zaguinha em 1 minuto, tem um prêmio de R$1.000, Edgar. É isso mesmo, tá valendo. Então, pessoal, tá valendo para vocês que estão acompanhando esse desafio, tá valendo. Quem quiser pode se inscrever, se quiser já bater um papo com o Yuri ali, o Yuri dá todas as coordenadas, né, Yuri? Então, se inscreve. Se em 1 minuto você fizer mais embaixadinhas que o Zaguinha, acabou, leva os milzinhos, beleza? E vamos começar falando, bom, Brasil, Copa das Confederações, que ontem fez um jogão, o Fred fez um golaço, e não é por nada, vão falar que é porque eu sou corintiano, mas como foi no Corinthians, foi na seleção, Paulinho decidindo mais uma vez. O que você me diz disso? Bem, eu não vou, a única coisa que eu posso dizer em relação a esse jogo, né, esse gol especificamente do Paulinho, foi um belo gol. Vamos lembrar que ele é um bom jogador. Um elemento de surpresa. Né? Só que é o seguinte, ele não é mais meio campo do Corinthians, tá? Ele não é mais volante do Corinthians, ele é do Tottenham. Então, para com esse negócio do Corinthians, que não é do Corinthians coisa nenhuma. Já foi oficializado como do Tottenham. E outra coisa, não por nada, o Filipão tá mostrando aí tudo, mas tá de brincadeira, deixar o Hernanes no banco para pôr o Paulinho. Não é brincadeira. Não existe isso daí. Paulinho não. Eu acho que o que ele fez ontem eu achei muito bacana. Tirar o Hulk e fortalecer o meio ali, colocando o Hernanes ali. Porque o Hernanes é jogador que não pode ficar no banco. Nesse ponto eu concordo exatamente com essa sua opinião. Agora, Paulinho é titular absoluto. E falando em Corinthians, eu tenho a notícia aqui. Alessandro, até logo, gosto tanto do Alessandro, grande amigo, eu sei que muitos corintianos gostam, ele está indo embora do Corinthians, assim como o Chicão está indo pro Inter. E o Sheik saiu também do Corinthians, só que me falaram que o Sheik ia pro Flamengo. Eu tô achando meio estranho essa situação. Na verdade é pelo fato dele estar no Rio de Janeiro, né? Essa é a preferência dele até então, por ele estar no Rio de Janeiro, seria o Flamengo, mas é estranho. O Flamengo sempre quando troca diretoria vem com um monte de contratação e na verdade só acumula dívidas, né? Bom, isso é verdade. Agora, Anderson, o fato dele estar indo, ele está indo pro Flamengo, eu achei estranho porque não sei se você viu que o Fluminense tá tanto o Fred como aquele menino, fugiu o nome dele. O Wellington Ney? Do Fluminense, que joga um bolão. Não é o Wellington Ney? Não é o Ney, não. Não, o Thiago Neves? O Thiago Neves. Tá indo pra lá. Isso.
Então, eu tô achando estranho porque o Fluminense tá lançando que o Thiago Neves e o Fred estão para sair. E de repente, o Sheik mas também... o Fred, depois de uma Copa das Confederações, Sim, tá fazendo gols. Entendeu? Foi craque do Brasileirão ano passado, foi eleito craque. Eu acho muito difícil dele permanecer. Sim, até mas você porque- acha que o Sheik não estaria talvez mais provável ir pro Fluminense, que ele tem até não um acredito. cartaz melhor? Não, você acha que... Não acredito pelo perfil do jogador. É. Pelo perfil do jogador, não por nada. Eu acho que ele não tem nada a ver com o Fluminense. O negócio dele, a cara dele... É Flamengo. É Flamengo. E É mais ou Corinthians. menos assim, que nem o Corinthians. Não vou falar que ele tem cara de maloqueiro, mas tem. Então o negócio dele é Flamengo no Rio e Corinthians aqui em São Paulo. É. O Sheik é flamenguista, né? O Sheik ele é sim, flamenguista, ele cantou, quando jogou no Fluminense, cantou o hino do Flamengo lá, deu um problema danado lá. E tem outro, né? O Flamengo acabou de contratar o Mano Menezes. E o Mano Menezes sabe que aquele grupo do Flamengo não é grande coisa, sabe que o Sheik tem uma briga meio dura no Corinthians lá, que tem o Pato, tem o próprio Guerreiro lá, uma briga um pouco complicada ali pra ele. Então ele tá tentando reforçar, tanto que ele já foi lá na Roma, também já conversou com o Leandro Castan, tá tentando trazer o Leandro Castan pro Flamengo. Então o Mano Menezes tá articulando para formar um time bacana no Flamengo. E o Flamengo é meio sem dinheiro, mas o Flamengo tá pagando, viu? Diretoria nova tá colocando Tá conta em começando a dia. melhorar, né? Então assim, não Então tem... a nossa Patrícia Morim, o que tá fazendo com o dinheiro? Porque tinha um monte lá que ganhava menos do que esse pessoal aí. E devendo 3 anos de salário pra... perguntar pra ela de ali na brincadeira. Mas assim, é o complicado. Flamengo, ele não tem dinheiro para chegar e pagar todo mundo à vista, mas o fato de você fazer acordo, pagar a prazo, você já não tá mais devendo, né? Sim. Você tem Pelo menos tá você começando tá a honrar, pagando, né? honrando seus compromissos, você já não é um devedor, né? Aproveita essa sua linha. O Jorge Henrique foi pro Inter. Chicão, Inter. E Alessandro, me parece que ele saiu do Corinthians, parece também tá indo pro Inter. Ou seja, o que está acontecendo ali? Vai ser um outro Corinthians que está pegando o pessoal. Eu até achei, poxa, tanto o Alessandro quanto o Chicão, né, que praticamente veio de todos os problemas que o Corinthians teve de rebaixamento, eles estão ali. E os dois saíram, agora com o Jorge Henrique também estava naquela época, um pouquinho depois que eles, mas na mesma época. Não está se formando um Inter, quase um Corinthians que subiu da Série B? Você não... Mais ou menos. Assim, o Dunga é um cara inteligente, né? Já disputou a Copa do Mundo como treinador, E o Inter como tem um baita jogador. time também, vamos falar, E né? eles, então, só que ele sabe que para ele ganhar o Campeonato Brasileiro não vai bastar ter só um bom time. Ele vai precisar de algumas peças ali para ele ter um bom banco de reserva, ele poder fazer algumas substituições, é gente que machuca, é cartão. Então, eu acho que ele tá querendo formar um grupo ali e tá fácil buscar no Corinthians, mais ou menos. O Alessandro é um cara que muitas vezes foi capitão do time. Já tem quantos anos? Ele já tem uns 32 anos, o Alessandro, se 32, confirmar, mas ele tem 32, 33, 33 anos. Só que assim, o Tite faz um revezamento de capitão no Corinthians, mas no momento mais decisivo, que é a hora de levantar a taça, quem levanta a taça é o Alessandro. Mesmo assim, ele ainda é um cara bastante contestado pela torcida. O Corinthians tem aquele Edenilson, que é um moleque que sempre voa na lateral. Mas ele é uma perda volante. grande pro Corinthians, então, o Alessandro. Não sei. Acho que o Edenilson vai substituir bem a altura. O Alessandro é um cara que se machuca Mas eu digo bastante. em relação à liderança Liderança, dentro do campo. sim. Porque nós temos, Liderança, sim. se a gente for ver bem, quem acompanha os jogos do Corinthians foi em estádio, vê que sempre tinha uma força de liderança. Chicão, Alessandro e Paulinho, que é os que mais gritam e mais botam o time pra frente. Ou O seja, Corinthians os três tem lutam uma... mais, né? E Os tem três lutam mais. algumas outras lideranças no Corinthians. O Danilo é um cara que também sempre usa a faixa de capitão. Sim. Você tem ali um Paulo André, que é um cara que fala muito bem, também tem um respeito do grupo. Tem algumas Danilo, outras... Vamos falar também uma outra coisa. Tudo bem, vamos falar que tem outros jogadores jovens na posição, mas o Felipão, o cara merecia, viu, meu? O cara merecia estar na Copa das Confederações, porque esse cara joga, não pipoca, decide todos os jogos decisivos, é tudo gol dele, é passe dele, e o cara tá lá esquecido. E né? falando em não pipoca, eu vou te falar que esse Neymar tá de brincadeira. Você falou que o cara não é gênio? Não que é ele gênio, não, continuo falando que ele ainda não é. Continuo falando que ele ainda não é gênio pipoca. Eu falo do Luiz Fabiano, eu sei que o Yuri vai ficar bravo, mas isso é uma brincadeira, eu sempre faço do Luiz Fabiano dele ser pipoca. Mas independente disso, realmente o Neymar ainda não é um gênio, mas está bem próximo do caminho, isso eu tenho que tirar o chapéu. O que esse menino joga de bola, o que ele vê lá na frente, antes do lance acontecer, ele já sabe o que ele vai fazer. Então eu acho que agora ele se encontrou na seleção, porque ele não tinha se encontrado ainda na seleção, Anderson. Ele não tinha se encontrado, na verdade, né? Agora eu acho que ninguém tinha se encontrado nesse sistema de jogo do Filipão. Porque o sistema de jogo do Filipão, ele ao invés de pegar, convocar, dentro da escalação dele, ele colocar os jogadores dentro de cada posição do seu time. Ele quer improvisar, entendeu? Não por nada, mas Davi Luiz está jogando numa que não é a dele. Quando ele põe o Lucas,
ao meu modo de ver, ele prejudica o Lucas ao colocar o Lucas longe do Neymar. É porque não dá pra colocar na posição que ele deveria jogar. Não, mas não é deixar um negócio rápido, dinâmico, e os jogadores acabam, na verdade... Fica engessado, eles prejudicam. Apesar de eu não gostar tanto do futebol do Hulk, quando ele mudou o Hulk de posição, que ele puxou o Hulk um pouquinho mais pro lado esquerdo, porque o Hulk tava aquilo. Tá na direita, puxa pra dentro e bate. O Hulk é um poste parado em qualquer lugar. Então a única coisa que tava apostando no Hulk é o quê? Puxar a bola, pô, o que é? Tá jogando pembolim? Puxa e bate. Eu não sei se a gente não entende futebol. Um pouquinho, eu não sei se é a gente que não entende futebol ou se é o Filipão, cara, mas sinceramente o Hulk ele pode ser um jogador, vamos dizer assim, útil, vai. Ele pode ser um cara útil. Mas ele não pode ser jogador de seleção brasileira, cara. É igual quando a gente... Concordo, isso eu concordo, eu tenho que dizer. Tava falando do Lucas. Você coloca o Neymar na esquerda, o Lucas na direita. Os nossos jogadores mais talentosos, eles não conseguem jogar juntos, porque estão muito separados. Eles só jogam quando o Oscar sai fora. E aí fica complicado. Por exemplo, quando você tinha ali uma Copa de 94, a dupla de ataque era Bebeto e Romário. O Bebeto jogava na esquerda ou na direita. Não tem essa, cara. Não tinha. É flutuando. O cara joga pela esquerda, pela direita, vem pelo meio, entra na área, o Romário sai. No Brasil, não. O Neymar fica preso na esquerda, ainda que o Neymar é um cara um pouco mais talentoso, ele realmente é acima da média, ele tenta buscar jogo, ele vem pelo meio. Sim. Mas isso é uma liberdade que ele criou pra ele mesmo. Com certeza o Felipão falou assim, joga aí, tudo bem. Nós temos um agora, atacante tem que ter mais Fred, gente. Que vem buscar a bola no meio de campo, vem ajudar mas a dar jogada. Mas tá errado, ele não tem que vir buscar a bola, ele tinha que estar lá, mas ele vem. Por que ele vem? Porque é necessidade. Se não tivesse, talvez, o Hulk tivesse uma outra habilidade ali, talvez até o próprio Hernanes mesmo, não precisa ser o Lucas. O Hernanes é um cara... Exatamente. Ou então, o Lucas talvez não gosta do Lucas, põe o Bernard lá, o menino joga muita bola. Jogando um bolão, né? Ele joga. Não, mas não é nem isso aí. Você pega a maneira que o Filipão joga, com os jogadores que tem, é feio de ver jogar. Agora, esse negócio de trocar de lado, você viu o Marcelo, né? Que o Marcelo é brincadeira que joga de bola aqui na lateral. Ele joga, né? O Marcelo joga. Eu vou te falar também que é acima da média, dos atuais substitutos dos jogadores que eu vi, de seleção e tudo... E Roberto Carlos, principalmente. Roberto Carlos é falta de educação, que a gente fala que aquele cara jogou. É verdade. Mas é o único substituto, ele e o Neymar, né, vamos dizer, são os únicos dois substitutos à altura dos grandes craques, dos grandes nomes que a seleção já teve. Sim, né? Verdade, Porque, verdade. A gente fica vendo... não me entra na cabeça o Hulk jogando. Não me entra na cabeça. E até vendo esses dias atrás, escutando o Flávio Prado falando... Às vezes eu me esforço para tentar gostar um pouquinho dele, mas ele vai fazer uma eu escutei maior... o Flávio Prado falando uma coisa que é verdade. É o quarto jogo já, o Hulk não conseguiu fazer um gol. Nós não somos, mas nós não somos... Quem entende de futebol realmente é o Filipão, ele falou, porque ele está mostrando isso. Realmente, o Lucas joga muito mais do que o Hulk. O Hernani joga muito mais do que o Hulk, que jogaria até na mesma posição, já jogou e tudo. Só que é o seguinte, o Lucas é aquilo, tem que conquistar o lugar dele. O Hulk já fez o nome dele lá fora. Mas peraí, ele fez o nome aonde? Porra, velho, ele fez o nome no Porto. É a mesma coisa que você pegar sei lá, não lembro... É melhor fazer nome aqui no Brasil. Brasil. Pegar o Adãozinho aí, que tudo bem, foi um baita jogador, mas fez o nome dele no final de carreira no São Caetano. Bom, não é por nada, apesar de ser um jogador do Corinthians, uma fase boa, jogou muito bem, mas sinceridade, eu acho o Liedson um grande jogador. Mas, o cara foi artilheiro, foi até pra seleção de Portugal. Poxa, tem cara bom, tem muitos caras bons em Portugal para ter que aproveitar o Liedson. Então, para você ver, a gente fazer uma comparação, não é tão difícil pro Hulk aparecer lá em Portugal também, não. Não é. Não. Pra ele é fácil. Eu acho que se jogar o Hulk pra uma Espanha, pra uma Itália, ele some. Futebol português é muito ruim, cara. Aí é que tá. Estão falando dele ir pro Chelsea, né? Se ele realmente for pro Chelsea, ele vai sumir. Eu acho que aí piorou um pouco. Ele vai sumir. Pelo tipo de toque de bola do Chelsea. Apesar que a gente às futebol inglês é um futebol é bem viril, ele tem bastante força. Sabe o que eu acho? Na verdade, eu tenho na minha cabeça uma coisa bem definida, o porquê que o Hulk é titular do time. O Felipão tem o Neymar, que é um cara que é franzino. Ele tem o Oscar, que é um cara franzino. Nenhum dos dois aguenta um tapa, vamos falar. Não aguenta, eles são de muita habilidade. O Oscar joga no futebol inglês, ele aguenta a pancada, mas é um menininho. Precisar dividir mesmo...
que nem vai falar um Gattuso, que é um cara que já aposenta. Tivesse de Gattuso, quebra a perna do Oscar. Então eu acho que ele coloca o Hulk porque ele tá querendo balancear o time. Por exemplo, o Fred mesmo é um centroavante, mas não é um Aloysio Chulapa, um cara fortão. Não, é verdade. Ele também não é. A gente entrevistou o Fred aquele dia lá Você vê que ele é um cara franzino também, não é um cara muito forte que vai rachar. Não é um Washington da vida. Ele vai brigar tal, mas não vai ganhar todas. Então eu acho que ele coloca o Hulk pra dar uma balanceada, ele tá querendo um pouco de força. O Felipão sempre gostou de um volante pegador de força. Até tô estranhando que... mas tá muito jogando... leve, é isso que eu ia falar. Tá leve o time. Ele tipo tá tentando balancear, eu acho. Eu acho que ele tá tentando balancear. E temos que ver também que a gente não é só o Filipão, né? Nós temos aí um Parreira do lado dele, que na verdade é os dois técnicos que trouxeram esse, na verdade, esse é o cabeça. Esse é o cara que entende muito de bola, né? É os técnicos que trouxeram as 2 últimas Copas do Mundo pra gente. Então eles sabem o que estão fazendo. Sim. E eu vou dizer o seguinte, pela fase que o Filipão estava atravessando antes de vir para a seleção no Palmeiras, eu acho que também, com certeza tem bastante a mão do Parreira aí para dar uma organizada. Não que o Filipão não seja um grande técnico, ele passou uma fase difícil, mas eu acho que o Parreira acabou ajudando, dando esse equilíbrio para a seleção, tá chegando aos poucos onde tá. Eu acredito que depois do Dunga, sinceridade, eu acho que o Dunga foi um bom técnico, gostei muito dele como técnico, apesar de tudo. Só não ganhou a Copa. Exato. Mas... É que aqui no Brasil, perder a Copa já é... O cara é como se não tivesse feito nada, né? Exato. Mas ele fez um trabalho legal. Então eu acho que colocaram 2 caras ali, tanto o Parreira quanto o Filipão, para comandar de uma forma legal. Acho que ali não tem diferença, que quando os jogadores falam os professores, o professor Parreira, o professor Felipe, sempre se refere aos 2. E vamos ver agora mais ainda, que agora a gente vai desde 99, né, Yuri? A gente não pega a Espanha, e domingão agora é... O que vocês têm a me dizer, Brasil e Espanha? Não, o Brasil passa. Eu torci pra Espanha. Eu torci pra Espanha. Eu gostaria muito... Você torceu hoje pra Espanha? Não, torci, mas não torci pra Espanha porque eu queria... Você queria ver na final? Eu quero ver... A Itália a gente já conseguiu ganhar. Agora eu quero ver essa molecada pegar o time da Espanha. Não, mas é que assim, o futebol da Espanha, que eu tava falando pro Yuri. Primeiro jogo que eu assisti da Espanha, eu fiquei tonto. Você fica tonto só de ver o toque de bola dos caras, porque primeiro aqui, ali, é só toque de primeira. E fácil, né? Eles jogam muito fácil. E aí o que acontece? Você vai pegar aqui o jogo do Brasil hoje, que é um jogo rápido, é um jogo veloz também, de toque de bola, mas o pessoal tá esquecendo uma coisa, e até os próprios jogadores. Se ganhar essa Copa das Confederações, vai vir... Eles já estão com o salto desse tamanho, vai ficar desse tamanho pra Copa. E não jogam tudo isso. Então eu torci para a Espanha e eu quero muito que a Espanha leve. Não porque eu sou brasileiro. Só que é o seguinte, tem que colocar meia dúzia de jogador ali no lugar deles. Porque tem muito cara ali que, o cara não... Olha, eu vou te falar. Que nem um cara que eu sempre contesto ele, mas ele sempre acaba calando minha boca. Mas eu não gosto do futebol dele, é do Jô. Eu não consigo entender aquele cara também. 2 vezes entrou no finalzinho do jogo e as 2 vezes fez gol. É matador, né? É tipo o Fred ali. Botou na área, o cara sabe o que faz. Sou muito mais o Fred. O Jô é surpresa, cara. Mas o Jô é surpresa. Né? Não, mas eu vou te falar que nenhum jogador... Se você colocar o Anderson lá pra jogar do lado do Neymar, pra fazer um monte de gol lá, o Zé Love virou craque, o Zé Love virou artilheiro. Se botar um poste ali, é só chutar que a bola bate e entra. Não, é muito mais fácil você jogar do lado do Neymar, você jogar junto com o Oscar. É muito mais fácil. Mas mesmo assim, cara, tá jogando contra as seleções de peso. Aí a Itália, com um futebol bem sólido, defensivo. A Itália, com certeza... Hoje esse ranking da FIFA não vale de nada, mas a Itália com certeza é a segunda ou terceira ou segunda ali empatado com a Alemanha. Com a Alemanha, eu maior acho que seleção. 4 Copas do Mundo. Né? A Espanha, ela tem um grande time, mas como seleção não. Como seleção não. A Espanha nunca chegou em lugar nenhum. Inclusive. Agora eles arrumaram um grande time, mas só que daqui... Essa aqui é a última Copa de Xavi, Iniesta. A próxima eles estão tudo velhinho já. Será que eles têm uma nova geração? Não tem tanto substituto à altura. Não sei se tem uma geração para fazer a mesma coisa. Que nem eu falo, quem vive de gerações desse tipo, que hoje eu não vejo todo esse futebol, é a seleção da Holanda. A Holanda realmente... Holanda acabou. E eu vejo hoje a Espanha como a Holanda nos próximos 8 anos aí. Porque, sinceramente, eu não vejo grandes revelações, a Holanda, você não vê grandes a Holanda sempre né? monta bons times, mas o negócio da Holanda é até quartas de final. No máximo é semifinal.
pra ganhar mesmo, falar assim, não, ó, vou apostar um dinheiro na Holanda, não aposta, cara, você vai perder. Porque a Holanda, ela monta bons times, ela tem sempre joga com 3 atacantes, é um time sempre ofensivo, sempre tiveram time ofensivo, jogaram com o Bergkamp, enfim, eles têm... Só o Brasil só deixou eles craque. passar, né, na Copa passada. Só que assim, não tem jeito, o negócio deles é perder nas quartas de final. Quando faz uma baita de uma campanha, chega na semifinal. É igual a seleção da Inglaterra, esses dias eu fui pesquisar, todo mundo fala, pô, a seleção da Inglaterra é um time de respeito, o Brasil jogou amistoso, né? Falei, deixa eu pesquisar, ver o que foi que a Inglaterra ganhou. Não, para. A Inglaterra ganhou uma Copa do Mundo, sabe-se lá em que condição que foi aquilo, em 1966 lá? Enfim. Nunca conseguiu ganhar uma Eurocopa, cara. A Inglaterra não tem uma Eurocopa. Seria aí, sei lá. A Eurocopa é um pouco mais forte, mas é como se fosse uma Copa América aqui. Então, sabe? O futebol vem de lá, então o pessoal quer sempre dar uma ilustrada, não, mas é que a Inglaterra... Pô, eu vou te falar, o último grande jogador, que pra mim não é um grande jogador, pra mim foi um grande marketing, que foi o Beckham. O Beckham é mais marketing, porque se a gente for ver bem, não, eu acho o Lampard, Gerrard, são grandes jogadores. O Joey Cooley, o Ashley Cooley, que tá velho até hoje, tá jogando. Também. O Joey Cooley, aquele Winger Phillips. Também, o Wright Phillips. Wright Phillips, grande jogador. Então tem bons jogadores, assim, mas talvez não um jogadores conjunto que já completo. Não tem casca de banana. O Rooney, que às vezes joga, às vezes não joga. Eu acho que o inglês, ele chuta muito bem a bola. Eles têm cobrança de falta, um toque rápido, um lançamento bom. Agora, a habilidade, eles devem bastante pra habilidade. Eu, quando eu estive na Inglaterra lá, percebi bastante assim, que eles são muito engessados mesmo. Então, depende muito... Por isso até que fala assim, pô, o Alex Ferguson, muita gente fala que é inclusive o melhor treinador do mundo, até talvez de todos os tempos. Só que eles dependem muito do comando técnico mesmo. Tanto é que os técnicos ficam lá há vários anos, tal, porque o cara vai fazendo um trabalho bom e ele vai ficando, porque assim, improviso não tem. Se o cara fala assim, ó, você vai ficar na ponta direita, é ponta direita, não dá pra vir pro meio. Não, é aquele quadradinho. É metódico o negócio, por isso que o né? Beckham é considerado, apesar dele ser um sucesso de marketing e tal, mas é considerado um grande jogador lá. Primeiro que ele tem um fundamento importante, que é o passe, o lançamento ali, ele bate muito bem na bola. Só que assim, ele é um cara que... Só que taticamente, cara, se o técnico falar pra ele, você não sai do círculo central, ele fica no círculo central. A bola pode passar do lado dele e não pega. Mas então, na Inglaterra isso é importante. Lá, pra eles, a tática é muito mais importante. É o sistema deles, né? Ó, se você assistiu futebol inglês, eu não gosto muito não, mas tem alguns grandes jogos, mas se pegar os times da parte mais baixa da tabela, é bem ruim, assim, tecnicamente. Mas se você assistir, eu já cheguei a ver o Rooney jogar de volante, e é um centroavante. Por quê? Porque os caras têm, taticamente, eles são, tudo ali é importante. De acordo com o técnico acha o jogo, ele coloca e o cara obedece. Ó, você vai jogar de volante, o cara fala assim, tudo bem, eu sou centroavante. É que nem brasileiro mesmo fala, né? Imagina você chegar aqui e falar, Fred, eu nem escuta, ele fala pra mim pela direita, eu vou pela esquerda, porque eu acho exatamente. Melhor. Mas imagina você pegar e falar assim, Fred, né? você vai jogar de volante hoje. Faz assim, eu volante? Tá brincando. Não vai querer jogar. Você acha que isso interfere, Anderson? Esse negócio do técnico, o cara não obedecer o sistema técnico, era isso que você ia falar? É que assim, eu penso dessa maneira, enfim, minha criação é essa, eu penso assim, eu sempre aprendi a respeitar a hierarquia. Certo. Então, se o técnico tá lá, é porque eu acho que ele sabe um pouquinho mais do que o jogador. Exatamente, por isso que ele é técnico. Exatamente. Então, eu acho que assim, se o técnico tá falando, tem que fazer. O que eu falo? Que o pessoal fala, aqui no Brasil o técnico é desvalorizado. Aqui no Brasil, qualquer coisa vai no técnico. É errado por quê? Porque o jogador não faz o que o técnico manda na maioria das vezes. Vê lá na Inglaterra, por exemplo, que nem o que o Yuri falou, os jogadores seguem a risco o que o técnico fala. E se perder, pode pôr na culpa do técnico, que o técnico vai bater no peito e vai assumir. Aqui o técnico não assume porque o jogador não faz o que ele quer. Bom, aí tá então o motivo então de mesmo... Como a gente sabe, como o Yuri mesmo falou que o pessoal é meio engessado ali na Inglaterra, aí gera uma outra coisa. A parte coisa. Técnica, por eles obedecerem rigorosamente ao esquema tático e ao técnico, é que eles conseguem ter um futebol melhor. Porque senão talvez eles não seriam nem competitivos. Mas aí engloba outra coisa. Aqui no Brasil tem uma coisa que lá fora não tem. Empresário não manda. Entendeu? Eu quero ver se, por exemplo... um empresário de Neymar da vida, se tiver que ficar no banco lá no Barça, ele vai ficar no banco. Entendeu? Então, assim, aqui no Brasil não tem isso. Isso não tem nem na seleção, né? Não, exatamente, é por isso que eu tô falando. Então, aqui no Brasil, essa filosofia não vai funcionar nunca. Por quê? Porque aqui a criação do brasileiro é essa. Quem sabe mais? É quem tá fazendo, não é quem tá comandando. Então, mas sabe o que eu acho também, cara? Acho que os nossos técnicos também são um pouco despreparados, viu? Eu vejo, por exemplo, o caso do São Paulo, Ney Franco. Sabe, tem uma expressão que a gente sempre usou bastante, né? Tá um pouco embaixo agora que o Luxemburgo também já não é mais aquele grande técnico que ele foi.
Mas o Luxemburgo, a gente sempre falou assim, né? Quando tem um grande time, a gente fala assim, meu, esse time na mão do Luxemburgo... A gente sempre falou Vai assim, voar. Sim. se tivesse um Luxemburgo pra esse time... hoje ele tá até um pouco embaixo, mas, por exemplo, o São Paulo é um time assim, cara. Você tem um Jadson, você tem um Ganso... Luiz Fabiano, o Luiz você tem o Fabiano Rogério que é Ceni. fazedor de gol. Pô. Você tem um time, não. Tem. O time é um time bom, cara. um time bom. Então, assim, o Ney Franco, o que ele tá fazendo? Ele montou um esquema tático no São Paulo, que é o famoso tal 4-2-3-1. Que é ridículo. É um esquema moderno, vamos dizer assim, é um esquema Mas moderno. é ridículo. Eu não gosto. Mas é um Nem esquema eu. moderno, por quê? Porque na Europa é o que eles usam. Mas por quê? Na Europa eles são engessados. Você vê, Mas ó, o isso Barcelona dá é um grande certo time, pra quem eles lá, improvisa? né? Dá certo pra eles, porque eles são táticos. O negócio do futebol deles é tático, não é técnico. A gente não precisa ficar Não querendo é nem que os imitar jogadores eles. lá são limitados. Não é questão Não, dos não é questão jogadores de ser são limitado, limitados. é a cabeça porque dos caras limitam assim. eles, meu amigo. Você vai jogar hoje disso, você vai jogar disso e acabou. É difícil Aqui você não. ter um cara que improvisa. Fala pra a gente tá falando do futebol inglês. Fala um cara driblador no futebol inglês. Não existe. Um cara, não tem, Eu cara. não lembro. Um É cara verdade. que vai pedalar, que vai pra cima, que vai mudar de direção, que vai improvisar. Não tem no futebol inglês, não tem. Não tem, não tem. Então você vê pega assim, o esquema atual agora é o 4-2-3-1. Abre um na esquerda, abre um na direita. Quando tá atacando, você é atacante. Quando tá defendendo, você é volante. Só que É por pra isso a você precisa função ter os importante cara... dos volantes, né? Mas pra isso você precisa ter os caras certos. Não é assim, simplesmente, esse esquema é o melhor, então eu vou implementar. Não tem um esquema melhor. O melhor é o que você tem na mão. Meu time é esse aqui. Pô, o que eu vou fazer? Não dá pra jogar o Jadson e o Ganso no time? Como assim não dá pra jogar? Não dá pra jogar. Você tá de brincadeira. Tem que comigo. jogar. Pra jogar os dois, não cabe o 4-2-3-1, não dá. Então vamos mudar o esquema pra encaixar um esquema que caiba os jogadores que eu tenho. Só isso, aí eu entro por um outro lado. Aí vai embora, entendeu? Pô, Você vê? Um elenco que tem 30 e tantos jogadores, que a média de salário um pelo outro, aí vamos falar, é 200, 300 pau, tem que jogar os 30 logo de Tem uma que vez. botar todo mundo. Tem que Agora, jogar todo mundo. só a gente complementando, eu não sei se todo mundo acompanhou o Espanha e Itália. A gente já ia passar o resultado, a gente acabou puxando o assunto do Brasil. Mas o jogo foi 0-0, tá? Foi para prorrogação, manteve o 0-0. Foi para os pênaltis, 5-5. As preliminares ficaram 5-5, 1-1, e até que o zagueiro da Itália errou o pênalti. E a Espanha acabou sendo a classificada para jogar com o Brasil no domingo, que era mais ou menos isso. Né, com o Brasil, Bom, mas... o Anderson colocou a posição dele em respeito à Espanha e Itália, que ele preferia a Espanha. Mas por o Yuri mérito, também, eu quero não, dizer sim. que é uma coisa que até o Loeblin falou agora há pouco no site de relacionamento. Inclusive, um abraço, Loeblin. Semana que vem o Loeblin tá aqui com a gente, tá? Sim. Confirmado já. Que ele falou uma coisa que é verdade. Que infelizmente, o futebol, o resultado é o que vale. Sim. Ok. Só que é o seguinte, é o que ele falou. Eu não vejo por esse lado, porque a Itália vai vir muito mais fortalecida para a Copa agora em 2014. Sim. Bom, então só quem eu merecia continuando. ganhar hoje, Era a Itália. Era a Itália. Então, eu só continuando agora, assim, não é nem a minha opinião. A Itália hoje jogou mais do que a Espanha, pelo que eu não vi o jogo, escutei, acompanhei alguns comentários, vi alguns lances depois, um pouquinho antes do programa. Então me parece que realmente a Itália jogou um futebol bom, um futebol digno da Itália, mas a Espanha não jogou o que ela está acostumada, o que ela vem jogando. Na minha opinião, a Espanha, como a gente comentou, desde 99 não pega o Brasil. Então a gente quer ver mesmo Brasil e Espanha. E é até bom para dar uma sacudida no Brasil, para ver se o Brasil é isso tudo. Eu só tenho uma coisa que eu vou discordar de você, eu vou torcer pro Brasil. Não pelo fato de a Espanha, que nem você falou, não é por deixar de ser brasileiro. É para dar uma sacudida. Mas eu quero dar uma sacudida, mas não quero que o meu Brasil ganhe, pô. Né? Já estamos aqui em casa, eu acho que pela situação que vem acontecendo no país seria uma boa. Mas eu pensei, uma Itália e Brasil seria uma boa, porque nós já metemos 4, né? Foi 4 que ficou na... 4-2. 4-2, Só que é o seguinte, também tem aquilo, os caras podem vir numa de revanche, meio pesado, né? Então eu acho que ficou de bom tamanho, eu acho as duas melhores seleções hoje que se apresentaram na Copa das Confederações foram as duas melhores, Brasil e Espanha, então eu acho que é mais do que justo. O resultado, como eu disse, vou torcer pro Brasil porque eu sou brasileiro, mas eu acho complicado o Brasil e Espanha aí, eu acho meio complicado, porque a Espanha tá vindo voando sem asa. Mas uma coisa que nós estávamos conversando, eu e Yuri e tudo, em relação aos jogadores, né? Que eu, por exemplo, o pessoal até falou que nós éramos loucos e tudo, eu acho também. Eu quero saber onde que o Xavi, por exemplo, é um jogador tão mais extraordinário e joga muito mais do que o Hernanes. Não. Aonde? Não, eu acho o Xavi um grande jogador, mas
perto do Hernanes, sinceridade, Não dá pra é comparar. difícil um cara que tem a mesma qualidade que o Hernanes no futebol. Eu na posição não, ó, dele. no futebol mundial, eu não vejo hoje no futebol mundial atualmente, faz tempo que eu não vejo um jogador que tem todas as qualidades, todos os fundamentos com aproveitamento que nem o Hernanes. Sim. E ele é chuta com as duas ambidestro, pernas, né? E é ele chuta ambidestro com- mesmo, é. pra ele tanto faz esquerda Ele e direita, chuta é com a as mesma duas coisa. pernas, ele Dribla, dribla, pedala com as ele duas, faz, faz ele tudo. marca, ele É. faz tudo. E não é um jogador fazedor de faltas, não é um jogador que bate. Inclusive, eu vou falar uma coisa que o Yuri vai ficar contente, que eu vou falar bem do time dele, de São Paulo. Na época que o Hernanes jogava no São Paulo, ele fez um lance na seleção, é que infelizmente o zagueiro conseguiu dar uma travada nele. Que eu esperava que ele fazia isso muito no São Paulo. O Hernanes é aquele negócio, ele pedala com as duas pernas de frente pro gol ali. Se ele faz que vai chutar pra esquerda, o cara fecha, ele bate com a direita, que pra ele tanto Pra faz. ele não E ele tem fez perna pro isso, ele Hernanes. fez pra esquerda, puxou pra direita, bateu, só que o zagueiro conseguiu se recuperar e travar ele. E é um lance do Hernanes que mata qualquer jogada. O cara de frente pro gol, você não sabe. Pra onde ele cortar, ele bate. Então, poxa, você sabe, vem falar que deixar um cara desse no banco, e você põe aquele negócio, você deixa um Hulk jogando. Aí eu já vejo, tudo bem, o Hulk pode ter um porte físico legal, pra impressionar, mas o Hernanes, ele é um cara, é um pernambucano também, bicho grilo, que ele vai pra cima de todo mundo. Então, poxa, em questão de qualidade, já que o Brasil tem um jogo de qualidade, em questão de pressionar, a gente vê a Espanha, quem que é o jogador maior da Espanha? Só vejo na zaga, na frente não tem nenhum, tudo franzinho. Tudo pequeno. O Xavi, Iniesta, nossa, o são Xavi, todos- eu acho que conseguiu ser o menor de todos, né? Ele é muito pequeno, Entendeu? o Xavi. Agora o Iniesta é baixinho, a maioria deles são de estatura pequena. E não tem ninguém que apavora tanto. O que Aliás, apavora- falam muito do Xavi, É. mas o Iniesta joga muito mais, viu? O que é o melhor, Ah, que né? que é isso? O que apavora o que é o toque de bola, é a jogada. Eu acho que se o Brasil começar também a pensar que tem muito mais qualidade com o Hernanes, tirando o Hulk, outra, tem uma coisa que eu quero jogar pra vocês. E o Kaká, onde se encaixa nessa? Hoje, E o Kaká? hoje sinto em dizer. Você acha que não teria espaço pro Kaká? Não Anderson? tem. Não tem porque hoje a gente tem um Ronaldinho Gaúcho aqui que tá voando. Ah, então você tá pensando também. Eu não falei Não, do não. Ronaldinho, que eu achei que era muito Não, pesado. não, não. Kaká e Ronaldinho. Não dá, Agora, os não dois tem, então não entra mais. Não é nem que não entra. Hoje nós temos um Oscar, entendeu? A gente tem que falar também, tem que lembrar de um cara que tá voltando a jogar o que jogou em 2010, 2011, que foi o Ganso. O Ganso, que é entendeu? merecido ele ser Então chamado, tem né? muito jogador bom, tem muito cara bom, entendeu? Pra você trazer o Kaká que, puta, tá lá esquecido, tá lá, vive contundido, E o vive próprio Ronaldinho, que arrebentado. apesar de estar jogando o que está jogando, O Ronaldinho sei não, tem cara. Não 30 encaixa. anos e 32 anos aí, o Ronaldinho que joga é... Eu não sei Apesar não, que o cara. Kaká O Ronaldinho, é craque. o Ronaldinho nunca... 2002 ele conseguiu... Ele foi um pouco decisivo em 2002, só que ele era o coadjuvante daquela seleção, né? Ele não precisou carregar o bastão. Quando precisou carregar o bastão, ele não conseguiu nenhuma vez, cara. Não. Não vai falar pra mim que ele jogou bem contra a Bolívia. Desculpa, não, cara, a para, Bolívia. não existe. Nós estamos falando de Copa do Mundo. O Kaká já não. O Kaká é um cara que sempre enfiou a bola embaixo do braço. Ele carregou o Milan nas costas por muito tempo. Ele Põe foi a bola melhor do debaixo mundo. do braço e Ele assume foi- a responsa. E agora é assim, a vida do Kaká, eu tenho certeza que vai dar uma mudada agora. Porque o Carlo Ancelotti, que foi o técnico dele no Milan, vai assumir o Real Madrid. Então, ou ele vai ter mais chance de jogar com o Ancelotti, ou com certeza ele vai embora. O próprio Real Madrid ofereceu o Kaká e mais 35 milhões de reais no Al-Shaarawy, que é a reserva da seleção italiana, joga no Milan. Então, talvez ou ele joga no Real Madrid, tenha mais chance no Real Madrid, ou então ele vai acabar voltando pro Milan. Se ele voltar pro Milan, ele vai pôr a 10 nas costas, a E acabou, faixa e é e dele. tudo. É ele. Agora me fala uma coisa, Yuri. Então, você que eu acho que vai acompanha- mudar. Você que até acompanhou um pouquinho, se acompanha melhor a carreira do Kaká do que nós. Em relação a essa conversa que teve aí, teve mesmo essa conversa do Corinthians com o Real Madrid, do Real Madrid falar que vai dar o Kaká e querer o Paulinho e vai dar dinheiro ainda? Na Isso aí é verdade... uma atrocidade. Você pegar, dar o Kaká e dar dinheiro pra trazer o Paulinho é loucura. Que na verdade é assim, né? Tá louco. Tem bastante boato do Real Madrid. Quando o Real Madrid quer um jogador, o primeiro que ele empurra é o Kaká, porque o Kaká não tá jogando no Real Madrid e o Kaká tem o maior salário do Real Madrid, junto com o Cristiano Ronaldo. Assim, se ele perde o Cristiano Ronaldo é por causa de 1 milhão, vai. Que pra ano. eles é uma porcaria. No ano. Então, o Kaká tem um salário muito alto pelo futebol que ele apresentou no Real Madrid. Então, o Real Madrid, assim, onde ele puder colocar o Kaká, ele vai colocar. Só não colocou antes. hoje ele tá valendo mais como moeda de troca. Muito mais pro Real Madrid. Mas a ponto de querer um Paulinho e dar dinheiro ainda? Pra você ver como é que é. Ah, não. A questão não é o Kaká Tem que entregar valer o cara menos do nesse que o aí, Pa- velho. Não é o Kaká valer menos que o Paulinho, é o Real Madrid desonerar uma folha salarial que é pesada, entendeu? Então só de você liberar o Kaká, você já vai desonerar essa folha salarial. Valer não vale, Não, desculpa. eu sei, mas tudo Valer bem, não vale. mas eu até entendo isso daí. O Kaká só não mas foi embora antes justifica que ser ele não crime. quer.
O Kaká não quer. Eu acho que o Kaká quer provar para ele mesmo, ou para quem quer que seja, não sei por que ele tá fazendo isso, mas acho que ele quer provar para alguém que ele pode dar certo sim no Real Madrid, que ele foi um investimento que valeu a pena. Só que assim, ele pode fazer o que ele fizer esse ano. Já não é um investimento que valeu a pena. Porque ele tá lá há 5 anos, acho, e até agora não conseguiu. Se fez 10 gols foi muito. Não conseguiu, sabe? Não conseguiu. Então, já viveu arrebentado também, machucado. Machucou né? muito. Inclusive, eu até acho que o Kaká, sinceramente, eu acho que ele já não... Infelizmente, eu acho que ele não... Já Adoro o Kaká. Não acho que ele é jogador, só que eu acho que ele tem que procurar um espaço dele em outro clube. No Real Madrid não tem mais espaço para ele. Acho que, na verdade, não também tem, o pessoal todo tá avisando muito voltar ao Brasil, né? E hoje o Brasil tá era a melhor coisa, assim, pro Kaká era a melhor coisa, com certeza. O Brasil é referência, porque hoje todo mundo põe dinheiro aqui, as empresas põem... É que não é só questão de dinheiro também. O cara tem um projeto de vida, ele mora na Europa, ele gosta de morar na Europa, é segurança, o cara pode andar na rua tranquilo. Sim. Então acho que é muito mais um projeto de vida do que um projeto profissional. Só que assim... Ele tá perdendo tempo. Dificilmente ele vai jogar a Copa do Mundo. A não ser que ele estoure agora. Que ele consiga fazer um ano realmente. Não, ele tem que fazer titular, um ano extraordinário. Eu vejo eu vejo da seguinte forma. E o Ronaldinho Gaúcho atrasou, né? Você falou do Ronaldinho Gaúcho, ele atrasou na apresentação. O Filipão não gostou nada dele ter atrasado. Acho que até por isso que ele não foi chamado. Eu acho que é o seguinte, foi balado, não sei o que foi, mas teve algum resquício aí de era Romário com ele, aí alguma coisa... de situações do tipo aí que não agradou o Filipão. E nesse ponto o Filipão tá certo, não vai levar pra desagregar, né? Ele fez isso com o Romário, né? E detalhe, ele fez isso com o Romário. Pô, vai fazer com o Ronaldinho Gaúcho? É verdade. Eu acho que a seleção pra Copa do Mundo está basicamente formada. Eu acho que se mexer ali... são poucas vagas. Mexer muito, 3, 4 vagas ali, entendeu? Eu vou falar que eu acho que pro ataque, para a linha de frente do Brasil, tem bastante coisa ali ainda que pode ser revisto. Eu acho que vai ficar... meio para trás está bem formado. Eu acho que... Mas eu acho que ali o Fred e o Jô não dançam. Não, o Jô não vai para a Copa do Mundo. Você acha que não? Eu acredito que vai. Vamos fazer uma aposta aqui agora ao vivo. Eu acho que não vai para... Porque o Luiz Fabiano não vai mesmo. O Luiz Fabiano já foi decidido que não iam chamar mais ele. Aliás, se é para fazer a aposta, vamos fazer. O Luiz Fabiano vai ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Aposto que vocês quiserem. Não, mas eu não falo de Copa do Mundo. Você acha que ele vai para a Copa do Mundo? Então, mas aí o cara vai artilheiro do Brasileiro, não leva cartão. Cara, desculpa, o Luiz Fabiano, ele foi o último camisa 9 da seleção brasileira. É verdade. Jogou a última, ele era o titular, aliás, muito se deve a ele o fato do Brasil ter conseguido chegar na Copa, porque ele fez um gol muito importante nas eliminatórias, e ele foi muito bem na Copa do Mundo. O Luiz Fabiano, quer queira, quer não, é o último camisa 9. Se ele não fizer bobagem de ser expulso, se ele parar de fazer caca... Eu não digo que ele vai ter chance, mas assim... Não, tem chance. No frigir dos ovos, cara, você fala assim, eu vou levar o Jô ou vou levar o Luiz Fabiano? Você é louco. É o Jô, vai o Jô. Agora uma coisa eu vou falar. Aí tem o Leandro Damião também, que tá machucado. Tá machucado, precisa ver até lá. Vamos brincar então, vamos brincar de deixar o Anderson nervoso. Quer ver brincar de deixar o Anderson nervoso? Fala. Só não vai pra Copa do Mundo jogar pela seleção porque é peruano, é o Guerreiro, senão ele ia pra seleção do Brasil. Podia ir de Você roupeiro. Você gosta do Guerreiro, pô. Podia ir de roupeiro, ele podia ir. Falei, vamos brincar de deixar ele nervoso. Para. E me fala uma coisa, já que você acompanha os jogadores do Palmeiras e os ex. O que você acha do Paulo Nunes no programa lá da Fazenda lá, poxa? Você vai torcer por ele ali, não? Não, eu não vou torcer por ninguém lá porque eu não ganho não vai ganhar nada. Porcaria nenhuma pra isso. É o seguinte, né, meu? O cara teve uma baita de uma carreira. Agora, se ele quer ir lá e expor a forma dele ser no dia a dia, tudo é um problema. Mas você dele. não acha que ele deveria ainda estar jogando bola? Você não acha que ele ainda daria para jogar? Porque ele tá fisicamente, ele tá legal. Não dá. Não puxa mais, não faz a correria mais não, né? Não, pela idade não dá. Pela idade não dá. Daquela época lá, acho que só teria um cara de um ataque hoje. Não vai falar o Edmundo. Não. Edmundo também já. Que poderia estar jogando, o que eu acho. É o Edilson, Capetinha. Não, mas não dá também não. O Edilson tem quase 40 anos. Não, mas ainda joga. Sabe o que é? Não, jogar os caras sabem jogar, mas o ritmo de treinamento é pesado, profissional. Vou te falar, se esses caras quisessem ficar na Europa, da maneira deles trabalharem, treinarem, concentrarem, qualquer um deles estava jogando até hoje na Europa. Sim. Não tem hoje um grande atacante, hoje do futebol mundial, a não ser que se você for pegar mais um meia aí, que é o Messi... tem o Ibrahimovic, né? Para, Ibrahimovic é um cara de 3 metros de altura, ele tinha que jogar basquete. Mas ele faz gol, né? É verdade. Mas faz bastante gol, Não, tudo bem que faz bastante gol, mas eu prefiro muito mais um
não vou falar o que ia falar mais, eu prefiro muito mais um naniquinho que nem o Edilson, entendeu? Do que um poste daquele lá, cara. Joga muito bola. Entendeu? Prefiro Edilson com 40 anos do que Ibrahimovic com 15. Eu vou dizer a verdade pra vocês, eu acho que quem entra num campo e ainda batia uma bola legal seria o nosso querido deputado Romário. Romário, se botar ele no campo, ele joga igual os meninos. Romário esse daí... E mais uma vez, né, calou de novo a boca do Pelé, hein? Romário é um gênio, cara. E ó, o Romário, que grata surpresa, cara. O trabalho que ele vem fazendo aí como deputado. E foi criticado, tá de parabéns. Ô, foi Romário, criticado... eu sei que você, provavelmente você não esteja vendo a gente, mas ó, você tá lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado que você vem fazendo, é muito legal mesmo. Muito bacana. Ó, acompanhando o trabalho dele com questão de deficiente, ele tá olhando a Copa do Mundo. Cara, ó, ele foi muito criticado, falaram que era um boleirinha, parou de ganhar dinheiro com futebol, quer ganhar dinheiro com a política. Mentira, porque o interesse dele nunca foi financeiro. Não, ele tá trabalhando mesmo. O interesse dele realmente foi começar um trabalho social em Querer cima mudar, da política, é uma das e mudar algumas coisas e ele está conseguindo. Ele está conseguindo. O Romário, eu acho que está sendo um grande político. Assim como ele foi um grande jogador, ele está honrando o nome dele como político também. Eu vou falar, político da minha geração, eu sinceramente não conheço um que eu possa dizer um grande político. Nenhum. Tem grandes nomes aí, mas assim, político nenhum. Agora, jogador que eu vi jogar da minha geração, que é dos anos 90, tudo que eu pude acompanhar, um jogador que nem o Romário, não, ó, eu vi Rivaldo, tudo bem, o Ronaldo é fenômeno, tudo, mas um cara igual o Romário eu nunca vi. É diferente. Ele sempre foi. Eu acho. Fazer gol, tudo. Eu acho que ele tá ali entre Pelé, Maradona, Romário, pra mim, entre os Pelé craques, eu não vou falar, né? porque todo mundo fala que é incomparável. Eu não vi, eu vi filme, tudo, mas todo mundo fala que é incomparável. Agora, Maradona, desculpa, Maradona não tem bola pra falar que jogou mais que o Maradona era, se Romário. tirasse o pé direito dele, acabou, né? Mas não ia ser porque ele só tinha esquerda, então ele não conseguia se equilibrar, né? Se você quer saber, o Maradona não jogou um quarto do Zico. Não, um quarto não digo, mas assim, que é muito mais Zico antigo que o Maradona, vocês devem ter só falar no Di Stefano. Ah, sim. Foi um dos maiores jogadores da Argentina, sinceridade. O Maradona não chegava nem a 10% dele. Na verdade, o Maradona teve muito marketing. Ele era bom de bola. É que ele carregou a seleção sozinho, né? Ele ganhou uma Copa do Mundo sozinho, né? Mas jogava muito, só grandes jogadores ganharam uma Copa sozinho. Não, mas é incomparável muitos jogadores brasileiros. Não tem muitos pra estar longe. Não digo que tem muitos, não, mas o Zico, por exemplo, o Zico jogou mais. Só que nunca Se o Zico tivesse ganho uma Copa, com certeza o Zico teria sido considerado o melhor jogador. Mais do que é, né? Todo grande jogador deixa um legado, que é o quê? É ganhar uma Copa do Mundo. O Ronaldo Fenômeno não ganhou uma Copa do Mundo sozinho. E o Rivaldo também não. Eles ganharam juntos. Sim. Não ganharam sozinhos. Agora, Romário ganhou sozinho. E o Maradona ganhou sozinho. Ah, não fala isso, pô. O Romário teve o Romário tinha Bebeto Bebeto do lado dele. O Romário tinha o Tafarel. O Tafarel pegou muita... O Tafarel hoje, perto do Júlio César, o que é isso? Júlio César não é goleiro, não dá nem pra... Eu acho Tafarel pegou muito. Um dos melhores da minha época pra cá, teve bons goleiros, mas um dos melhores que nós tivemos na seleção foi o Tafarel. Nossa, Tafarel pegou melhores não, eu acho que é o melhor, tivemos um dia pelo menos numa época da nossa geração. Agora, é que o Marcos, assim, já jogou num futebol onde a posição do goleiro já era mais evoluída já. Porque, pô, se você for pegar um treinamento de goleiro, por exemplo, dizem que o Leão é um dos maiores goleiros da história do Brasil. Você pegar um treinamento do Leão é ridículo, faz polichinelo. Sim. Porque isso era 1970 lá, 80 e tal. Hoje em dia, a posição do goleiro é muito mais valorizada. Se você vê um treinamento de goleiro, é quase tão pesado quanto um treinador de jogador de linha. Aliás, se não for mais. É que não corre, mas... Agora, volto a dizer, então, o Anderson falou uma coisa que é importante, negócio de política. Eu também nunca aprovei alguns políticos. Eu nunca aprovei nenhum. Não lembro também de nenhum. Agora, eu volto a dizer, o Romário, como jogador, ele foi campeão. Foi um grande cara. E como político, ele está sendo um grande cara. Porque... talvez ele não esteja agindo como um político. Ele esteja agindo com a força que ele tem na política. Ele está agindo como cidadão. Como cidadão, usando a força que ele tem na política. Por isso que eu digo, concordo que político não é com nenhum confiável. Mas o Romário, para mim, hoje, fez eu conseguir ver que existe alguns políticos que podem se salvar se de repente vir na mesma aliagem. O próprio Tiririca é um palhaço, mas é um palhaço que foi lá e trabalhou. Ele podia não saber o que ele estava fazendo, mas ele cumpria as regras. Vai lá, atende todo mundo que vai no gabinete, conversa com todo mundo. E é isso. Mas eu acho que agora com essas manifestações, que a gente
não ia comentar muito sobre isso, mas com a derrubada da PEC 37, com a derrubada não, graças a Deus o povo foi pra rua, porque senão tinham votado essa sacanagem aí. Iam votar, mas ainda teve 9. Teve 9. Como os e é importante que todo cidadão brasileiro, hoje todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso a todos os veículos de comunicação. Quem falar que não sabe o nome dos 9 é porque não procurou. Mas pega o nome desses 9 aí e guarde. Porque tem eleições aí ano que vem. Então vamos prestar atenção aí, porque é como saiu esses dias aí em sites de relacionamento. Não adianta você pegar e reclamar e protestar como um gigante, né? Como um hiper, mega inteligente e votar que nem um jumento, que nem um burro. Entendeu? Então, o pessoal tem que prestar... Eu não faço mais nada em relação a falar de política, em site de relacionamento, essas coisas. Por quê? Porque os candidatos, os quais eu votei, né, que eu acabei votando, nenhum deles aparentemente está envolvido diretamente com isso daí. Pode estar indiretamente. Todo mundo um pouquinho, entendeu? Mas... Agora é o seguinte, votou, vai lá, da mesma forma que você colocou, você derruba. Sim. Então eu não faço parte de política partidária nenhuma. Não, eu sou um cara totalmente apolítico. Agora, o que está acontecendo no Brasil... falta de vergonha na cara pro povo. Sim. Entendeu? Isso aí só quem vai poder melhorar é o povo. Então, para de ficar falando que a polícia faz isso, que a polícia faz aquilo, porque se vocês não começarem com quebra-quebra, não tem ninguém mais pé da vida aqui em São Paulo do que a polícia militar. Sem dúvida. Com o próprio governador, porque o governador arrebentou com a polícia militar do estado de São Paulo. Então, eu acho que o povo tem que usar a cabeça e ficar do lado da polícia. Porque a polícia está do lado do povo, não está do lado do governador, não. É verdade. Então, para a gente relembrar alguns detalhes, nós temos o nosso querido ministro, né? Que o próprio Exército deu apoio a ele. Na verdade, se for aprovada uma 32ª legenda, que é o Partido Militar, que eu acho que é uma coisa muito difícil de se acontecer, né? Mas nós temos a polícia militar apoiando a manifestação. Então, se você não vai com intenção de quebra-quebra, você vai ter a polícia do seu lado, porque ela está para servir e proteger. E ela vai servir e proteger. Faz a sua manifestação, continua, porque foi o fato de todos terem ido para a rua é que nós conseguimos algumas coisas, que ainda é pouco perto do que nós temos a conquistar. Então, outra coisa que eu só peço, isso é uma coisa minha, eu acho que nesse negócio de ficarem falando, no estádio, na hora de cantar o hino, vamos virar de costas. Você está virando de costa para sua pátria, para o seu país. Você tem que virar de costa para PT, para Dilma, para essa cambada que está fazendo a palhaçada. Essa bando de ladruagem eu não tenho medo de falar porque eu enfrento de cara. E eu tenho, como todos os brasileiros têm a prova da sacanagem do que estão fazendo com o nosso país. Então a bandeira, o hino nacional não tem culpa. Vai virar de costa para quê? Vira de costa para quem merece. E é exatamente isso que vocês estão fazendo. E eu tô junto, o programa tá junto, todos estamos juntos. Só não apoiamos quebra-quebra e vandalismo. Não, aí não, quebrou, fez vandalismo. Isso é coisa de criminoso e tem que responder aí como criminoso. Tem que dar borrachada. Acabou. E é isso aí, gente. Eu vou fazer a minha despedida aqui, o Anderson, o Yuri, então já começando aqui por mim. Programa de estreia tá aí. Acabou, passou rapidinho. Semana que vem temos convidados aí, o Loeblin tá aí. Ô Loeblin, tamo aí, querido, muito obrigado. Fiquem com Deus e que Deus ilumine o coração de cada um de vocês. Tá aqui o Anderson Simões e o Yuri para se despedirem também. Vamos ser brasileiros, gente, que é isso aí. Na verdade, eu só vou complementar isso tudo que o Edgar falou, que é o quê? Primeiro, o povo brasileiro tem que entender uma coisa. Esse pessoal desse movimento passe livre aí, se eu não me engano, isso daí é uma cambada de safado, de oportunista, porque eu tenho certeza que tem uma meia dúzia aí que é candidato nas próximas eleições, que só foi para aparecer, porque na hora do vamos ver, que hora que o povo abraçou a causa, eles abandonaram o povo. Não, a nossa meta já foi atingida, que foi reduzir a tarifa. Porém, tudo uma cambada de playboy que nunca pegou um ônibus na vida, não sabe o que é pegar um metrô lotado, entendeu? Foi fazer baderna na rua. Pra quê? Pra nada, porque aí quem paga a conta é o povo, né? E sem contar que tudo isso daí me cheira muito mal, porque nada mais é do que uma manobra política, só que o povo, eu não sei até quando o povo vai aceitar esse tipo de coisa, entendeu? Pessoal de partido, erguer bandeira em manifestação, é o fim do mundo. A polícia nesse ponto aí tem que chegar e descer o pau mesmo e pôr pra fora,
entendeu? Porque não tem que levantar bandeira de partido, não. Tá brigando pelo Brasil, você quer ir lá, você levanta a bandeira do Brasil, não é levantar a bandeira de partido, né? Então esse pessoal desse movimento Passe Livre aí, é o fim do mundo a nossa presidente pegar, a qual eu não confiava, enfim, veio fazendo um trabalho que estava até surpreendendo, vinha sendo atuante e depois sumiu, né? Se tornou omissa. Então tem uma grande coisa aí que me cheira, mas assim, me fede muito, entendeu? É muito estranho pegar a nossa líder, né? Nosso líder do Estado-Maior, que é o presidente, convocar uma reunião com o presidente desse movimento. Vai para aquele lugar. Gente, muito obrigado. Sem comentário. Sem comentário. Gente, muito obrigado. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Yuri, vamos lá. Gente, obrigado. facebook.com/no mundo do esporte, curte a nossa página, compartilha. Quero mandar um abraço pro Jefferson Martins, está acompanhando a gente aqui no Facebook, pediu para mandar um abraço. Deu nem tempo de fazer a pergunta que ele fez, fica para semana que vem, Jefferson. Obrigado, gente. facebook.com/no mundo do esporte. Muito obrigado, TV Cantareira. A gente foi muito bem recepcionado aqui. O programa foi muito bacana mesmo. Toda a equipe técnica que ajudou a gente. Obrigado mesmo. Até quinta-feira que vem, 8 da noite. Só uma perguntinha. Cadê o Lula? Tá brincadeira, hein? Tchau, gente. Vamos lá. Tchau, tchau.